O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E o nosso assunto é os cuidados com os financiamentos imobiliários. Nós estamos aqui no estúdio com a Paula Caroline Oliveira, que é correspondente Caixa. Tudo bem, Paula? Como é que você está? Boa tarde, Edmundo. Obrigada pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E nós estamos também virtualmente com a doutora Amanda Caron Munhoz, que é advogada especialista em direito imobiliário e também professora universitária. Tudo bem, Amanda? Como é que você está? Boa tarde, Paula. Tudo bem? Aí, cortou seu áudio. Cortou, bom. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Paula. Tudo bem aqui comigo e com vocês? Tudo bem também. O sonho da casa própria muitas vezes se torna um pesadelo para as pessoas que não observam os cuidados necessários para fazer essa compra tão importante. Recentemente, aqui em Itapetininga, uma construtora abandonou um empreendimento imobiliário, as casas foram invadidas e o prejuízo foi para o comprador, para o cliente. Então, nós vamos saber um pouco mais aqui com a Paula Caroline sobre os cuidados que uma pessoa que está pensando em comprar um imóvel precisa ter antes de fazer essa escolha tão importante, né, Paula? Isso, Edmundo. Boa tarde aí, Amanda. A pessoa, sempre é importante fazer uma pesquisa de mercado, para você ter ciente, né? Pesquisar aquela empresa, porque hoje é fácil você ter informação. Antes de você fechar um contrato, antes de você dar uma entrada, então é muito importante. Então, assim, tem a Caixa que a pessoa pode estar perguntando, ela pode estar entrando em processos para ver se aquela empresa tem alguma coisa já, né? E está também se informando com o correspondente bancário, que às vezes nem todos, mas alguns a gente também tem informação para ele. Que isso é muito importante para ele buscar primeiro, para ver se está tudo ok com aquela empresa. Perfeito. Então, o primeiro passo é sempre fazer uma boa pesquisa, né? Mas eu vou perguntar para a doutora Amanda, no caso dessas pessoas, Amanda, que já fizeram o seu financiamento, teve esse abandono aí do empreendimento, que direito elas têm? O que você pode dizer sobre o direito desses compradores? Primeiramente, né, é lamentável a gente se deparar com uma situação dessas, né? Mas, como muito bem explicado pela Paula, inicialmente, além de todos esses cuidados que foram ditos, também é muito importante observar se o empreendimento ele está devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, né? Agora, ocorrendo essa situação, né, que a gente já tomou conhecimento de alguns casos, o que pode ocorrer? Né? O comprador ele pode buscar, né, ações para que ocorra o cumprimento do contrato, exigências de multa, indenização por danos morais ou materiais, ou até, eventualmente, uma rescisão contratual pedindo a devolução desses valores pagos. Muito bem, muito bem. E, Paula, conta pra gente, você que trabalha no dia a dia com financiamento, né? Fala pra gente aí o que a gente precisa realmente, além desse cuidado, porque às vezes a pessoa vai comprar um terreno, né? E aí que ela vai construir, né? Então, assim, o cuidado que ela tem com esse contrato, para questão dos juros, né? Da capacidade que ela tem de pagamento, o que você pode orientar o nosso comprador? O comprador, assim, se ele for comprar um terreno de loteamento, o que ele tem que se atentar? Aos juros que não aparecem, é um juros pequenininho que está lá no rodapé, às vezes, do contrato, que ele tem uma correção, e essa correção anual, ela acaba sendo alta. Então, se o cliente se atentar, vamos dizer assim, ele tem que já estar se preparando para um financiamento junto direto ao banco, no caso com a Caixa Econômica, que faz terreno e construção. Porque muitos clientes, o que eles fazem, infelizmente? Compra o terreno, começa a construir a casa, e às vezes, sei lá, uma casa de 100 metros quadrados, que a renda dele não comportaria, porque pela Caixa, por faixa de renda, né? Então ele tem a faixa 2, o programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 3.
Então, se a minha renda comporta na faixa 2 para uma casa de até 210 mil, eu estou construindo uma casa lá de 100 metros quadrados, ela já saiu. E às vezes a pessoa acaba perdendo o imóvel porque ele não consegue pagar o loteamento. A correção é muito alta, né? Eu tenho pessoas assim que começou a pagar lá atrás, R$ 300 de parcela, hoje está 1.700. Então, o ideal, Nossa, se ele for comprar, ele está ciente da correção monetária que tem lá, da atualização do saldo devedor, e ele tem que correr o quanto antes entrar com o financiamento, porque daí o banco faz a quitação desse terreno. Então, daí para de corrigir o índice, né, de correção desse terreno, dessa compra. Ele vai ficar perfeito, apenas com uma parcela. perfeito. E eu vou perguntar aí para a doutora Amanda, aqui em Itapetininga, doutora Amanda, nós temos inclusive empresas que muitas vezes fazem propaganda vendendo para negativados, aí tem no caso aí do lote, né, do terreno. Aí uma pequena entrada, né, só que depois, como a Paula Caroline falou, né, depois de um tempo os juros fica fora da capacidade dessa pessoa pagar. O que você pode dizer, o que essa pessoa pode fazer em termos aí de não perder o seu investimento? Exato. O primeiro passo realmente é se atentar ao contrato, né? O contrato é o coração da negociação. Então, sempre estar atento aos juros, aos prazos, né? Correção e tudo mais. Para que futuramente a gente possa, nesses casos de um juros abusivo e tudo mais, discutir judicialmente uma revisão contratual, né? Ver a possibilidade para a redução desses juros. E, Paula, fala para a gente o seguinte, hoje, você que está trabalhando já há algum tempo, né, a Caixa Econômica acaba sendo uma segurança também para o comprador, né? E claro que existem várias situações, né, que ele pode comprar e muitas vezes tem empresas que usam o recurso da Caixa e até divulgam isso, mas que a responsabilidade é delas e não da Caixa Econômica, né? Então, quero que você fale sobre isso também. Tá, porque assim, a modalidade de aquisição de terreno e construção, quando se trata de imóvel individual, a administração da obra é do cliente que está comprando. Então, ele tem que tomar muito cuidado quem é a pessoa que ele está contratando para fazer a construção dele. Quem é a construtora. Então, ele tem que fazer uma pesquisa, né? Às vezes acontece o cliente chegar lá para a gente, já passou um valor alto para a construtora e acaba a construtora não colocando esse dinheiro na obra. Então, é um contrato à parte, ele tem um contrato com a Caixa e ele tem um contrato com a construtora. E essa construtora, ela não aparece no financiamento, porque é ele que está tomando conta, foi ele que contratou essa pessoa. Então, isso ele tem que tomar muito cuidado. Inclusive os pagamentos para essa empresa, Sim. né? Diretamente, não o pagamento da Caixa. Sim, porque a Caixa vai repassar para ele as etapas da obra concluída, né, feita, e ele vai estar repassando para a construtora. Eu vou pedir só que você explique um pouquinho sobre como é Certo. que é esse financiamento da Caixa, porque a liberação é de acordo com as etapas, né? E aí a empresa tem que entregar a obra, né? Entregar a obra. Primeiro entregar as etapas para poder receber em cada etapa o valor proporcional. Explica um pouquinho Isso, porque como é assim, que funciona isso. a Caixa ela vai financiar para o cliente 80% do valor da construção e 80% do valor do terreno, desde que a renda dele comporte esse financiamento. Um detalhe importante, o cliente não pode ter nenhuma restrição no nome para conseguir esse crédito, tá? Então, esses 20% que deu de entrada para ele é um dinheiro que ele tem que repassar, seja para o construtor ou se ele mesmo for administrar a obra dele, ele tem que fazer a primeira etapa. Então, construir a primeira etapa. Feita a primeira etapa da construção, é entregue para a Caixa uma planilha com fotos, tudo pelo Google, que comprove que é a obra dele, para a Caixa fazer a liberação na conta dele. Daí a Caixa faz a liberação da primeira etapa, né, que foi construído. E assim, ele vai fazer os pagamentos, mão de obra, material, e fazer a execução da segunda etapa. Então, são por fases que é liberado esse recurso. Quando o imóvel tiver 100%, e até então o cliente não entra na parcela do financiamento. Ele vai pagar os juros de construção de obra, mais a visita do engenheiro, que é decorrer todo mês. Então, os juros de obra, às vezes o cliente acha que vai começar com juros baixos. Os juros é de acordo com o financiamento que ele está assinando com a Caixa. Mas ele sai um pouco
ele não é tão baixo. Às vezes o cliente fala, né, passam para ele, o seu financiamento vai ficar em média aí a taxa de obra, o final 80% abaixo da sua parcela, né? Até 80% do seu financiamento. A taxa de obra além do financiamento, da parcela do financiamento. A parcela do financiamento é só vai depois. somar os dois. Não. A parcela do financiamento é quando o imóvel estiver pronto. Daí que ele entra amortizando. Até então ele vai pagar os juros de construção de obra, que ele pode sim, no final da obra, ultrapassar a sua parcela do financiamento. Perfeito. Tá? Então é isso. E eu vou perguntar para a doutora Amanda o seguinte: uma outra coisa, doutora Amanda, que é comum, é essas empresas, esses empreendimentos, às vezes até um prédio que pega o recurso da Caixa, né, atrasar a entrega do imóvel, né? Então a pessoa se programou ali naturalmente, né, para estar pagando um aluguel, no caso, e daí pode passar 1 ano, 2 anos, essa pessoa tem um prejuízo, né, enorme, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação e que direito, se a pessoa tem um direito de ressarcir esses valores aí que não estavam previstos, né? Inclusive no contrato que ela fechou com a empresa. Exato, e isso é muito comum realmente, né? E quando ocorre esse atraso, como você bem colocou, frustra uma expectativa do comprador, né? De repente residir ou até mesmo colocar para locação esse imóvel, de repente. E quando ocorre esse atraso, né, no direito ele tem a possibilidade de ingressar com um pedido de indenização que se chama lucro cessante, que é aquele dinheiro que eu deixei de receber, né? Ou o dinheiro, se tivesse, por exemplo, numa locação, um imóvel, ou até uma indenização por dano material do período que eu precisei pagar um aluguel eventualmente. Então, quando ocorrer o atraso na obra, né, observar o contrato, se ficou estabelecido multa por atraso e também a possibilidade dessa indenização por dano material, né, que pode ocorrer aí na modalidade do lucro cessante. Perfeito. E, Paula, as pessoas conhecem mais esse financiamento da Caixa nesses empreendimentos, né, que tem várias casas ou apartamentos, né? Sim. Mas o cliente pode, na verdade, todo financiamento é com o cliente, né? Sim. E o cliente, a pessoa, pode pegar esse dinheiro e fazer a casa do jeito que ela quiser. Sim. Ela ir atrás de uma empresa construtora, né? Então, na verdade, esse vínculo é da Caixa com o cliente sempre, né? Então, explica, se a pessoa quiser construir uma casa até de um tamanho maior, como é que é essa questão da relação direta aí da Caixa com o cliente? Então, assim, primeiramente, o que a gente costuma falar para o cliente? Ele tem que analisar a capacidade de pagamento dele, a capacidade, o quanto ele consegue financiar junto ao banco. Porque às vezes chega lá clientes com um projeto de 250 metros quadrados, que hoje seria um custo mais ou menos aí de uns 700 mil, só que a renda dele comporta financiar apenas 200. Então, às vezes, o que o cliente tem que pensar? Se ele não tem aquela condição, ele pode reduzir o sonho dele hoje, porque depois ele pode estar melhorando isso, tá? Mas aí o projeto dele tem que ser em cima aí dos 200 mil, para não faltar dinheiro para ele, porque às vezes acontece muito. No cliente lá conversa com a gente, eu falo, olha, esse valor não vai ser possível você construir a obra. Porque assim, o cliente ele não precisa obrigatoriamente contratar uma construtora. Ele pode contratar o pedreiro e ele tomar conta do financiamento. Só que o que ele tem que entender é que existe um preço de mercado, né? Então, se ele, vai custar 1 metro quadrado da minha casa R$1.000, com mão de obra e material. A conta não fecha. E a hora que falta dinheiro para ele terminar Mas ele a obra. poderia colocar o dinheiro no caso? Não, ele pode, mas e se ele não tiver esse dinheiro? Se ele tiver, tudo bem. Mas muitos clientes às vezes não têm. Daí ele acha, não. Daí depois que assinado o contrato com a Caixa, faltou recurso. Daí não tem como refazer esse contrato. Então ele tem que estar ciente antes. Hoje, graças a Deus, tem bastante cliente que ouve a gente, né? Porque às vezes ele fala, mas você não é engenheira, você não sabe do que você está falando. Eu não sou engenheira, mas a gente tem a noção de preço de mercado. Existe uma tabela a ser seguida. Sim. Né? Estou indo aí de 2 mil para um acabamento básico, popular,
a 3 mil com um acabamento melhor hoje na cidade. Então, daí se ele quer colocar um preço muito baixo, também ele vai ter dor de cabeça, né? Mas ele pode. Daí ele fez ali o projeto dele, é viável para ele. Porque querendo ou não, se ele tem tempo para comprar material, para cuidar da obra, porque daí não adianta também ele ir lá, meu pedreiro construiu torto a parede, querer dizer que a Caixa tem direito de ir lá quebrar e refazer. Daí não, a administração própria, ele contratou a pessoa. Então a responsabilidade da construção é dele. A responsabilidade da estrutura é do engenheiro responsável que está ali assinando. Ele vai ter que ter um engenheiro responsável da execução e execução da obra. Mas a questão da administração da obra é dele. Muito bem. E, doutora Amanda, voltando para esse caso que a gente comentou no começo do programa, né? Foi um empreendimento que foi abandonado e a gente sabe que tem vários casos desses aí. O grupo de prejudicados aí, que são esses clientes, ele também pode se reunir, buscar um advogado com uma ação maior do que só uma ação individual? E a outra pergunta é o seguinte, se esse tipo de procedimento acaba até sendo melhor ou pior do que individualmente cada um entrar pedindo seus direitos separadamente. Sim, é possível tanto cada um ingressar pedindo seus direitos separadamente, como em conjunto uma ação coletiva, né? E acaba fortalecendo o grupo, sim, né, de prejudicados nesse caso. Há a possibilidade, sim. E você acha que isso, em termos de tempo da justiça, né? Porque nós estamos falando da pessoa que precisa resolver o problema para ir morar na casa, né? A justiça Sim. tem sido rápida, demora, de um caso, de outro, é a mesma coisa? O que você pode dizer, Amanda? Sim, então, o consumidor, o comprador, ele pode buscar diferentes remédios jurídicos, né? Diferentes caminhos, ou seja, pode buscar uma rescisão contratual, né? Com pedido de devolução dos valores. Tem clientes compradores que fecharam um contrato com a construtora e ainda não foram aprovadas na instituição financeira, por exemplo. Tem situações em que já ocorreu aí a aprovação na instituição financeira de alguns financiamentos. Então, a depender do caso, haverá uma solução, né, que melhor se adeque aí à situação do cliente. Uma vez que ele queira continuar, né, com o seu imóvel que ele adquiriu, já teve a aprovação do financiamento imobiliário, ele pode buscar, sim, a execução desse contrato, buscar uma ação de obrigação de fazer, né, algum remédio jurídico, sim, e a justiça, ela tem, é difícil, como advogado, a gente nunca pode dar um prazo exato, né? O processo, ele tem várias etapas, né? E depende de várias situações, inclusive contestação da outra parte, da construtora, eventualmente da instituição financeira, mas tem um período, assim, a ser respeitado do processo. Não é rápido, né? Assim, a gente não pode garantir prazos, né? Depende muito. O processo jurídico, ele não é linear, né? A gente nunca sabe o que vai ocorrer dependendo da outra parte, da contestação, né? E outras circunstâncias que sejam alegadas no curso do processo. Mas o ideal é que esses consumidores, né, esses compradores, eles busquem o quanto antes os seus direitos, né? Perfeito, perfeito, né? E eu vou perguntar para a Paula o seguinte, né? Normalmente as pessoas associam muito esse programa Minha Casa Minha Vida, né? A uma ideia de uma habitação mais popular, né? De baixo custo. Mas existem várias faixas, né? Desse financiamento e que permitem a pessoa até construir uma casa de um padrão maior, um condomínio, seja onde for, comprando inclusive o terreno. Então, eu pedi para a Paula explicar um pouquinho melhor sobre essas possibilidades, Paula. Sim, que nem hoje temos a faixa 2, que são casas de até 210 mil para rendas de até 4.700. Aí a Caixa também tem o programa, né? Minha Casa Minha Vida tem a faixa 3, que já são casas de até 350 mil, para rendas de 4.701 a 8.600. E agora tem o surgimento da faixa 4, programa Minha Casa Minha Vida classe média. Então são para rendas acima de 8.601 até 12 mil reais. Daí, com isso, a pessoa ela consegue, já na faixa 3, ela já consegue fazer um imóvel melhor, uma construção, um acabamento,
E na faixa 4, melhor ainda, ele pode fazer também em condomínio. Então, tem essa facilidade hoje. Tem essa autonomia, né? Sim. E esse valor maior, Tem né? esse valor, porque é a renda dele que vai determinar o poder de compra. Perfeito, perfeito. Certo. Doutora Amanda, a Paula falou para a gente que a pessoa pode pegar o financiamento da Caixa, né, até nesses casos aí, e contratar um pedreiro para fazer a obra dela, que vai ser a responsabilidade dela, né? E aí eu pergunto para você, e a relação dela com esse pedreiro, né? Os riscos que ela vai ter, por exemplo, um acidente de trabalho, o que essa pessoa deve fazer também nessa outra ponta aí para não ter dor de cabeça e concluir a sua obra. É verdade, é outro ponto também importante, né, para os compradores, para quem está aí realizando o sonho da casa própria, é se atentar. Realmente, escolher muito bem, né, a construtora ou, eventualmente, quem serão aí as pessoas que realizarão a construção dessa obra, né? Porque pode ocorrer aí insatisfação durante a construção, tanto na elaboração da construção, as responsabilidades que podem recair, inclusive, sobre o proprietário do imóvel. Então, é importante se atentar e buscar uma empresa confiável, né? E, inclusive, no caso, né, você falou muito bem, Amanda, de ter uma empresa, né, porque no caso dessa relação direta com o profissional, com o pedreiro, a responsabilidade, como eu falei, de um acidente de trabalho ou alguma outra coisa, é do próprio cliente, né? Então, quando é uma empresa, a empresa vai ter que responder por isso, se tiver alguma coisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, que é uma relação também importante e deve também ter um contrato, né? Entre eles, né? Sim, para a realização da construção da obra, o ideal é que seja contratada uma empresa idônea, né, com confiabilidade, que seja solvente, tenha patrimônio, porque eventualmente se ocorrer algum prejuízo, essa construtora, essa empresa pode solver, pode pagar eventualmente, né? Deve haver um contrato estabelecendo que a responsabilidade é da empresa contratada, tentando eximir, né, excluir qualquer responsabilidade do contratante, né, da pessoa que está buscando a construção do imóvel. E o contrato, como eu falei mais uma vez, ele é sempre o coração do negócio, né? Sempre se atentar às cláusulas e tentar se proteger o quanto possível, quanto mais. Muito bem, muito bem. Paula Caroline, fale para a gente dentro dessa importância aí de ter o contrato, desses cuidados todos, acaba sendo uma segurança, né? O próprio sistema da Caixa que acaba brindando a pessoa de ter problemas por conta do próprio contrato dele prever o final da obra, tudo mais. Eu queria que você só falasse para a gente hoje como é que está esse mercado, o que as pessoas estão procurando. Tapetininga tem crescido muito, né? Sim. E esse tem sido, acho que, o grande recurso financeiro para as pessoas construírem. Sim, porque hoje, vamos falar que 90% do que a gente trabalha, do que é a produção do escritório hoje, é terreno e construção. Então, a pessoa ela tem que se atentar muito. Que é a modalidade da Caixa. Que é a modalidade da Caixa, isso. Então, ela tem que se atentar qual a empresa que ela contratou, porque assim, quando a pessoa ela acha, não, eu quero ir para um meio que eu vai economizar, eu mesma vou contratar a pessoa. Eu já tive cliente que estava no alicerce e foi e comprou acabamento para a obra dele. Ele acabou com o dinheiro que ele tinha para fazer a execução daquela obra. Então, assim, o engenheiro da Caixa, ele vai lá fazer a medição, ele vai confirmar as medições pelo que está executado, não com o que está comprado e guardado. Então, é uma diferença grande. Então, se você contrata uma boa empresa, tomou todos os cuidados, lê o contrato, tem que estar ciente. Contrato, gente, pelo amor de Deus, tem que ser lido. Tá? Até na Caixa também, o cliente tem que ler. Ele tem que ver qual o valor que ele está financiando, qual o valor gerado de entrada. Não é simplesmente, não. Por mais que é o primeiro sonho, que para muitos vai ser a primeira casa. Então, ele tem que tomar atenção. Ele não pode simplesmente chegou, assinou e não prestar atenção.
Então, vou perguntar para a doutora Amanda o seguinte, dentro dessa importância aí do contrato, né, pensando em não esperar ter um problema, o advogado hoje presta esse serviço de ajudar na leitura de um contrato, é possível contratar o advogado preventivamente para poder, no caso, ver exatamente o que nós estamos falando, Amanda, da construção de uma casa que envolve 600, 700, 1 milhão ou mais, e talvez seja a maior compra que a pessoa vai fazer na vida dela, né? O que você pode dizer no caso dela realmente não querer ter nenhum problema, não querer errar, se os advogados hoje prestam um serviço de antecipar, fazer essa consultoria para o cliente? Sim, com certeza. E o ideal é isso, né? É a consultoria preventiva do advogado, né? Eu acho que é um pouco cultural, a gente costuma procurar advogado depois que o problema já está feito. Mas o ideal é que as pessoas se antecipem e procurem um advogado para que, né, com entendimento jurídico, que possa esclarecer as cláusulas, eventualmente até negociar alguma cláusula, se não for um contrato de adesão, dependendo de qual é a empresa que está sendo contratada, né? É muito importante que ele tenha ciência disso e com certeza evitará muitos problemas, né? E essa consultoria preventiva, né? Tanto para aquisição de imóvel, terreno, construção, como imóvel de terceiro, né? Qualquer aquisição é fundamental, né, para fazer todo um levantamento de documentação, inclusive, né, não só das cláusulas contratuais, mas também da situação documental do imóvel. Então, é fundamental. Perfeito. E falando em situação documental, eu vou perguntar uma questão importante, que é, no caso do financiamento, esse documento aí do cartório de registro de imóveis é só depois de pagar todas as parcelas que o imóvel vai estar realmente no nome do comprador, é isso? Isso. O imóvel ele vai ficar alienado, né? Então, se até então é da Caixa, desde que o cliente pagou a última parcela, ele fica alienado à Caixa. Né? Daí ele tem toda a garantia ali da instituição financeira que ele adquiriu bem, né? Mas tem alienação. Muito bem. E da mesma forma, né, que o contrato é tão importante, essa consultoria que a doutora Amanda falou, eu queria saber da Paula Caroline também a consultoria que eles, né, que são os correspondentes da Caixa, que estão acostumados a lidar há muitos anos com centenas, até milhares de situações dessas, se também é importante que escutar o correspondente no sentido de encontrar ali qual é a melhor opção para aquele recurso que a pessoa vai financiar, que ela tem condição de pagar. Como é que funciona essa consultoria, Paula Caroline? Sim, que nem assim, quando o cliente vem até a gente pede as informações, o que a gente precisa fazer uma simulação primeiro para ver a realidade daquela pessoa. Então, qual é a sua renda? Às vezes acontece muito quando a pessoa é empresário. Ah, não, mas quanto que eu tenho que ter de renda? É ele que tem que saber qual é a renda dele. Não cabe a mim falar, ele que tem que me apresentar qual é a renda dele. Perfeito. Porque, veja bem, às vezes chega cliente que quer uma casa de 300, 400 mil, mas ela não tem capacidade financeira para aquilo. Então, ela tem que ver qual é a capacidade. Se eu tenho dinheiro à vista, eu vou lá e vou construir a casa do jeito que eu quero. Né? Se eu posso construir uma casa de 400 metros quadrados, belezinha. Mas se for através de financiamento, é porque ela não tem aquelas condições de ter todo aquele dinheiro. Então, ela precisa se adequar ao que o banco tem para ela. Quais são as realidades dela? É igual ao subsídio. Às vezes chega cliente e fala para a gente, mas eu não ganhei total subsídio. Mas eu quero total de subsídio, tá? Mas a renda dele é quanto? A renda dele que vai se enquadrar. Não sou eu que tiro e nem dou nada para ninguém. Então, é a renda dele que vai se enquadrar as condições que o programa oferece para ele. Né? Então, isso também é muito importante, ele também entender isso. E, então, mas por isso que é importante a pessoa escutar o correspondente, sim, até para ela saber até onde ela pode ir com sim, a compra que ela vai fazer, né? Porque às vezes o que acontece lá para a gente, o cliente ele não aceita que ele vai comprar uma casa de 210 mil, mas ele está comprando algo. Você entendeu? Então, ele está adquirindo patrimônio. Então, se ele for deixar e daqui 2 anos, essa casa de 210 mil já está a 260. E ele continua sem nada. Ele continua não comprando nada. E a renda dele?
ela subiu tanto assim para ele comprar um outro imóvel. Então, às Sim. vezes, se ele comprar aquele imóvel, ele pode estar vendendo. Então, assim, tem um outro financiamento que é interveniente quitante. Então, se eu hoje tenho um financiamento com a Caixa, comprei lá um imóvel de 210 mil, e agora minhas condições são outras, melhoraram. Então, eu posso sim vender esse imóvel. A Caixa faz a quitação do meu saldo devedor, eu recebo a diferença da valorização do imóvel, que também tem clientes que chegam lá para a gente, olha, meu saldo devedor é 50 mil, eu estou com meu vizinho querendo comprar meus 50 mil. Não existe isso. A pessoa tem que entender que a única coisa que valoriza para ela é o bem, é o imóvel. Então, qual é o valor de mercado hoje? Então, você não pode entregar de mão beijada algo que você pagou por anos. E lá daí eu falo com o cliente, não é assim que funciona. Então, quanto vale seu imóvel hoje? Mais ou menos. Não, seu imóvel hoje está valendo 220 mil. Então, não é 50 mil, é o seu saldo devedor. Não é que ele vale isso. Então, às vezes, tem cliente que, infelizmente, acaba caindo em conversa de pessoas e que querem tirar proveito. Então, ela também tem que estar atenta. E você falou, né, no caso de vender e comprar um outro imóvel, que melhorou a situação. E como é que fica a situação de uma pessoa ampliar o imóvel? Ela fez o financiamento, ela pode ampliar e Sim. pode buscar o recurso da Caixa também. E a outra pergunta é a seguinte, no caso, não seria interessante a pessoa começar já com um projeto mais enxuto, que ela pode pagar e depois ir pegando Depois mais? vai melhorando. Isso é possível pela Caixa? É possível ela fazer ampliação, né? Depois que o imóvel tem assim, ela tem uma linha de crédito que se eu tiver um imóvel financiado, eu posso dar o meu imóvel como garantia para levantar um dinheiro para fazer a ampliação do meu imóvel, ou se eu já quitei esse imóvel, eu posso sim fazer ampliação com a Caixa. Perfeito. Ele pode sim. Muito bem. E o nosso tempo aqui voou aqui. Vou ter que convidar a doutora Amanda e a Paula Caroline para voltar aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto tão importante, né? Que é a compra de um imóvel, os cuidados, né? E porque o nosso tempo já acabou e eu vou pedir para a doutora Amanda fazer suas considerações finais aí sobre os cuidados com a compra aí por financiamento de um imóvel. Sim. Então, né, resumindo tudo aquilo que já foi dito, a grande importância, né, de consultar um bom representante bancário, também um advogado, para avaliar as condições desse empreendimento. Quando eu citei no início o registro imobiliário, queria deixar claro que é sempre verificar se o empreendimento está registrado no cartório, né? Porque se tiver o registro desse empreendimento, é porque já foi aprovado pelos órgãos públicos. Então, a gente já vê que a venda das unidades vai ocorrer de uma forma legal, né? E se atentar a empresas confiáveis, sempre pesquisar, como a Paula colocou, né, bem falou, hoje a gente tem muitos meios de pesquisas, a gente consegue ver a idoneidade das empresas, se atentar, e mesmo fazendo todos esses procedimentos, pode ser que o comprador ainda não tenha o conhecimento jurídico necessário para analisar as cláusulas. Então, fica aí uma recomendação para buscarem os advogados da sua confiança, que vai ser, assim, algo que vai beneficiar muito e evitar muitas dores de cabeça futura. E aproveito aqui para deixar meu muito obrigada pelo convite, Edmundo, e foi um prazer estar aqui. Escutar da Paula Caroline aqui as considerações finais sobre esse assunto tão importante. Sim, a pessoa entender que o imóvel dela, se ela está comprando hoje, compra o que você pode, compra o que se encaixa para você, né, perante todas essas seguranças. Então, ele tem que estar seguro para não ter dor de cabeça, para o sonho dele não virar um pesadelo, que isso é importante. Então, a gente está ali para ajudar, né, o máximo de informações que a gente pode passar, mas tem coisas que cabe ao advogado, ao engenheiro, mas o que puder ali pode contar com a gente. E também agradeço muito pelo convite, tá? Fiquei muito feliz aí por ter me convidado. A gente que agradece muito, né? A Paula Caroline, que é correspondente Caixa, e a doutora Amanda, né, que nos deu tantas informações importantes, né? A doutora Amanda, que é especialista em direito imobiliário e professora universitária, né? E voltar a reforçar aqui a importância de buscar as pessoas que conhecem, né? Tanto aí um contrato aí que vai ser um contrato que você pode estar pagando o resto da sua vida, como também
a pessoa que é especialista aí no financiamento, no caso da Caixa aí, que conhece bem como é que funciona, para você não ter dor de cabeça e depois ter um prejuízo muito grande, né? E a gente agradece a sua audiência e até o nosso próximo encontro.